Com a abertura de novos mercados e o incremento do comércio internacional, aumentou o debate em torno das barreiras tributárias. Até onde vai a legibilidade na proteção de mercados internos? Sobre isso, eu converso com o professor de Direito Tributário e Financeiro da Universidade de Brasília, Antônio de Moura Borges, e com o membro da Comissão de Peritos em Cooperação Tributária Internacional da ONU, Marco Aurélio Valadão. Mas antes de começarmos a nossa conversa, vamos assistir a uma reportagem. Os impostos de importação que incidem sobre um produto somados ao preço de custo acabam por inviabilizar a competitividade dele no mercado de um país. A isso dá-se o nome de barreiras tributárias. As barreiras tributárias são grandes responsáveis por afastar investidores e exportadores interessados no mercado de determinado país. Segundo a maior associação da indústria de eletrônicos dos Estados Unidos, o Brasil tem tarifas muito altas para os importados eletrônicos, por exemplo, o que acaba onerando o consumidor final. O brasileiro chega a pagar o dobro do valor de um produto eletrônico aqui no país. E por causa disso, muitas vezes, busca mercadoria fora do Brasil. E hoje, em grande parte, pelo comércio online. Bom, as pessoas escutam falar sobre barreiras tributárias, ainda mais hoje que o Brasil tem incrementado ainda mais a participação no comércio internacional. Mas o que quer dizer, o que é na prática a barreira tributária praticada por um país? Na realidade, o comércio internacional se reveste de grande importância para todos os estados envolvidos. E medidas têm sido tomadas, já faz muito tempo, no sentido de que os estados procurem abrir os seus mercados e não proteger excessivamente a indústria nacional. Então, temos o GATT, General Agreement on Tariffs and Trades, que vigorou até 1995, foi substituído pela OMC, Organização Mundial do Comércio. Então, o propósito da OMC é exatamente de fazer com que os estados abram os seus mercados, que não hajam essa proteção exagerada à indústria nacional. Mas dispositivo do próprio Tratado Constitutivo da OMC estabelece a possibilidade de estados em desenvolvimento que sofram eventualmente um problema do balanço de pagamentos possa adotar medidas de proteção circunstanciais, e essas medidas devem ser exatamente de natureza tributária, porque a OMC tem como controlar. Porque outras medidas, como restrições quantitativas, o estabelecimento de cotas, isso realmente não é admitido. E bem assim, as barreiras fitossanitárias. Então, muitas vezes não se sabe exatamente se a carne bovina brasileira realmente tem sido afetada por determinadas doenças que fazem com que a Rússia deixe de importar a nossa carne, ou o Canadá. No caso do Canadá, coincidiu a restrição à importação de carne bovina com o problema que havia na própria OMC entre a Bombardier e a Embraer aqui no Brasil. Então, essa proteção, se vier a ser realizada, deve ser exatamente por meio de mecanismos tributários. Mas o ideal é que não haja, né, que os estados realmente abram o seu mercado. Temos a experiência aqui no Brasil de uma proteção exagerada da indústria automobilística, né, e bem assim do setor de informática. E isso atrasou realmente muitíssimo o Brasil nesses setores. Porque que interesse tinham as montadoras de veículos aqui no Brasil de realizar pesquisas, de realizar despesas para melhorar o produto, se tudo que produziam tinha um mercado realmente garantido aqui no Brasil. Concorrência. Não havia realmente concorrência. Então, a concorrência é importante. Agora, em relação à decisão de se impor a barreira
tributária é uma decisão de governo? Precisa de autorização? Porque, afinal de contas, é uma tarifa que é cobrada na hora de importar produtos, né, doutor Marco Aurélio? Sim, o que ocorre é que, identificados setores que estão tendo problemas, o governo, cumprindo seu papel institucional, interfere no processo e tem uma margem que ele pode trabalhar, porque tem o teto das alíquotas combinadas ou acordadas dentro da OMC. A discussão que houve recentemente, que está ainda em curso, né? Alguns países ameaçaram o Brasil, no caso da Coreia, por exemplo, diz respeito a dar-se uma diferenciação tarifária em relação a conteúdo nacional, ou seja, os produtos importados que sofressem alguma elaboração teriam um tratamento tributário diferente daquele importado integralmente para revenda. Isso está claramente uma proteção no sentido de incentivar a indústria, né, aumentar o valor agregado dentro do país. Então, essas questões não são tão simples quando se olha sobre aumentar a alíquota. Que tipo de produto está tendo a alíquota aumentada? Ocorre, por exemplo, também casos em que há práticas chamadas práticas de dumping nos outros países, que eles abaixam o valor dos produtos exportados para o Brasil, no caso, de forma a fazer uma concorrência desleal. E aí o mecanismo de resposta a isso específico são medidas chamadas medidas antidumping. Por exemplo, se o custo do produto no outro país é $20 a peça, eles começam a exportar isso para o Brasil a 15, 14, isso é chamada prática desleal de comércio. Porque nunca uma empresa brasileira vai conseguir competir fabricando esse produto no Brasil a um custo tão baixo. Então, no médio prazo, as empresas brasileiras do setor tenderiam a falir e o mercado ficaria à mercê dos competidores externos. Então, essa barreira, chamada de barreira comercial antidumping, pode também ser implementada. Não só a alíquota que é utilizada em alguns casos específicos, como foi esse caso dos automóveis, como mencionei, né? Então, há também práticas predatórias, tem outras medidas chamadas medidas compensatórias, que o Estado também pode adotar quando a competição também é desleal. Então, o mecanismo de comércio internacional dispõe de estratégias que os países podem utilizar para frear as estratégias dos outros países ou das empresas de outros países que ferem, né, o princípio da livre concorrência no comércio internacional. Agora, parte muito do setor pedir o apoio e até a interferência do governo nessas questões. Assim, isso é sempre uma ação de governo, Uhum. não é de governo central. Não existe competência de municípios, nem de estados para impor esse tipo de barreira. A política está na Constituição. Uhum. A política de comércio internacional é determinada pela União. Ela que conduz isso. Até porque não teria como ser de outra forma. Imagine se os estados pudessem conduzir esse tipo de política, você teria um tratamento completamente diferenciado por estado, que seria um caos. Não? Uhum. Isso é papel do governo central, isso é comum em todos os países do mundo. Não? Agora, esse pedido dos setores, junto a análises do governo também, vem acompanhado de reflexos dessa queda. É muito medo do futuro, quando se vê mercados internacionais entrando no Brasil com mais facilidade, com maior volume, ou já é por algum resultado, como, por exemplo, a queda das vendas e reflexo na questão de desemprego e aumento dos números, né, nesses índices? Quais são os fatores que mais influenciam quando se pratica uma barreira tarifária, por exemplo, tributária? Desculpa, não sei se a pergunta foi feita para o Antônio, mas tem que fazer um balanço dessas coisas. A competição é saudável, mas a competição correta, a competição feita sem quebrar as normas do comércio internacional. Porque a competição predatória, o Estado tem que intervir, né, e barrar. E são as empresas que sentem primeiro, por isso são as empresas ou as associações de empresas que pedem socorro, porque elas que sentem nos balanços a coisa, o negócio indo mal. Detectam que o negócio está indo mal porque tem importações de alguns países. A gente tem visto o caso da China, por exemplo, com diversos produtos, não só automóveis,
violando essas normas, e o governo tem que tomar uma atitude, porque senão as empresas brasileiras vão sentir dificuldades. Ocorria no passado, uma proteção, Borges colocou, que existia sem haver uma competição desleal ainda, uma mera proteção de mercado. E isto, no primeiro momento, é saudável para a empresa, porque ela tem uma reserva. Uma prevenção até excessiva. Mas, no longo prazo, provoca o quê? Uma defasagem tecnológica, provoca perda de investimento em pesquisa naquele setor, porque tem uma reserva de mercado. Então, a competição é saudável, mas a competição tem que ser vigiada. Esse é o papel do Estado. Existem sociedades em que a concorrência faz parte da cultura. É o caso dos Estados Unidos. Então, há realmente um incentivo à concorrência em todos os setores. Há outras sociedades que não gostam muito de concorrência, é o caso realmente em grande parte aqui do Brasil. Então, cabe ao governo, ao receber essas pressões dos vários setores da economia, verificar realmente se há necessidade realmente de uma proteção em determinadas situações, porque realmente há muita deslealdade no comércio internacional. Então, não apenas o Brasil, mas vários outros estados da sociedade internacional têm se preparado, têm realizado medidas para proteger a sua indústria de produtos importados da China, né, por exemplo. Né. Agora, o que acontece é que todos os estados praticam alguma forma de proteção. Quer dizer, o mercado mais aberto do mundo, o mercado dos Estados Unidos. Mas há uma proteção exagerada aos produtos do agronegócio. Né? Assim como os países europeus, sim. Né? Sim, como os países europeus também. Então, há uma proteção exagerada. E, realmente, o Brasil tem grande interesse exatamente nesse setor. Né? O Brasil, hoje, é muitíssimo competitivo em produtos agrícolas. Provavelmente o país mais competitivo. É a vocação brasileira, né? Quase. Quase a extensão territorial, né? Isso é a questão do comércio. O comércio é onde surgem as grandes divergências. Inclusive, as guerras mundiais surgiram por problemas de mercado, né? Embora tenha dado um colorido político, no fundo, o que tinha por trás era a conquista de mercados. A Alemanha precisava de mercados, havia controle desses mercados, então conquistaram a força, ou tentaram conquistar a força. Agora, você observar o cenário atual, o mercado que mais expande é serviços. E os países ricos tendem, ou pressionam os países mais pobres a liberarem completamente o setor de serviços, não liberam completamente o setor de bens deles, especialmente no setor agrícola, onde os países emergentes, especialmente o Brasil, é mais forte. Isso cria uma tensão. É por isso que as rodadas de Doha, você tem, um dos motivos principais é esse, tem ido para um impasse constante, né? Não se chega a uma solução Sim, há décadas. Né? Eu não quero liberar o que você é mais forte, os países ricos colocam isso, e tendem a impor uma liberação de serviços, onde eles são os maiores vendedores, produzem tecnologia, serviços. Eles querem ganhar sempre. Sim. Bom, nós vamos para um breve intervalo e, na sequência, a gente volta a falar sobre as barreiras tributárias. Não saia daí. O Rio Grande do Norte vai sediar o 6º Congresso Internacional de Direito do Trabalho, que tem como tema Trabalho Escravo Contemporâneo. Erradicar é possível. O evento acontece nos dias 16, 17 e 18 de maio, em Natal. Informações no site www.ideiaseventos.com.br. O Direito Sem Fronteiras está de volta e estamos falando sobre as barreiras tributárias. Eu converso com Antônio Moura Borges e com Marcos Aurélio Valadão. No bloco anterior, começamos a falar sobre a questão das barreiras agrícolas historicamente impostas pelos Estados Unidos e pela União Europeia. O Brasil sempre esteve neste embate, até porque a nossa vocação, nessa extensão territorial, temos muitos produtos a vender e uma dificuldade enorme de entrar nesses países. Existe um futuro, existe uma possibilidade